Você já parou para pensar em quantos mistérios estão escondidos bem debaixo do nosso nariz, aguardando serem descobertos? É impressionante como a história nos entrega pistas, mas raramente respostas. A Atlântida perdida, Stonehenge, os manuscritos do Mar Morto, tudo isso soa como algo distante, mas esses enigmas têm algo a ver com você. Sabe o que? Eles nos mostram que o desconhecido é o que realmente move a humanidade. Aqui está a verdade contraintuitiva: as perguntas são mais importantes que as respostas. É quando questionamos o que parece inquestionável que descobrimos novas formas de entender o mundo. Quer sentir o sabor da curiosidade desbravadora? Junte-se a esta jornada para explorar os enigmas que desafiam a lógica e mergulhe fundo em histórias que podem mudar a forma como você vê o mundo. Preparado para abrir sua mente e desvendar o desconhecido? A Atlântida, um mundo perdido que Platão descreveu com maestria, continua fascinando mentes ao redor do globo. Imagine uma civilização tão avançada que parecia um sonho, tecnologia surpreendente, riquezas inimagináveis e uma organização social que desafiava seu tempo. Mas aí vem a dúvida que todos carregam: foi real ou apenas um símbolo criado para ensinar algo maior? Curiosamente, histórias como essa são comuns na antiguidade, mas poucas resistiram ao tempo como este enigma. E se fosse mais que um mito? Alguns teóricos sugerem que ela pode ter sido inspirada em civilizações reais, como Creta ou Santorini, cujos destinos foram selados por catástrofes naturais. Pense na força de um tsunami capaz de engolir uma cidade inteira. Esses paralelos levam muitos a se perguntarem: o que realmente sabemos sobre nosso mundo? E, enquanto tentamos desvendar os mistérios do passado, outros enigmas, como os que estão inscritos no próprio solo terrestre, que esperam por nós no horizonte. Os enigmáticos geoglifos de Nazca, no Peru, são um verdadeiro convite para quem busca mistérios no mundo. Imagine traçar desenhos gigantescos no solo que só podem ser vistos do alto, e isso em uma época sem aviões ou drones. Seriam simples representações artísticas ou complexos mapas astrais? A antiguidade está repleta de exemplos assim, onde o propósito real parece sempre escapar pelas frestas da história. Alguns estudiosos acreditam que esses traços poderiam ser calendários astronômicos, alinhados com estrelas e ciclos celestes. Outros sugerem rituais religiosos, um caminho espiritual desenhado para guiar peregrinos ou até homenagens a deuses. Seja como for, o fascínio está no detalhe: como uma cultura foi capaz de planejar algo tão grandioso sem nossa tecnologia moderna. E, enquanto olhamos para o céu em busca de respostas, encontramos estruturas tão impressionantes quanto aqui na Terra. No coração da Inglaterra, Stonehenge desafia o entendimento humano como um quebra-cabeça sem todas as peças. Estas pedras gigantes, erguidas há milênios, parecem guardar segredos sobre quem as colocou lá e por quê. Teria sido um observatório astronômico para mapear os céus? Ou talvez um templo místico, onde curandeiros buscavam a energia da Terra? O mistério parece tão antigo quanto as próprias rochas. Curiosamente, arqueólogos já encontraram indícios de que o local pode ter sido usado como um espaço de cura, atraindo pessoas de longe em busca de milagres. Imagine a grandiosidade de algo que poderia combinar ciência e espiritualidade. E se pensarmos que o alinhamento com o solstício de verão também era intencional, percebemos o quão profundamente essa civilização compreendia o cosmos. Agora, com o olhar para o horizonte, encontramos mais enigmas de civilizações igualmente fascinantes, porém desaparecidas. O Rei Escorpião, uma figura que parece ter saído das lendas, ainda é envolto em sombras. Foi ele um líder real, como sugerem algumas inscrições antigas, ou apenas um símbolo mitológico para unir o Egito primitivo? O curioso é que arqueólogos já encontraram vestígios que indicam a existência de um governante com este nome, incluindo ferramentas e jarros que remetem a um tempo antes das grandes dinastias. A história sugere que ele pode ter sido um unificador, ajudando a moldar o Egito em um reino poderoso. Interessante pensar em como líderes históricos muitas vezes se tornam mitos com o passar dos séculos. Assim como o Rei Escorpião, muitos enigmas do mundo antigo aguardam serem desvendados, e alguns, como a misteriosa morte de grandes figuras históricas, mantêm nosso fascínio vivo.
A morte de Alexandre, o Grande, é um dos mistérios mais fascinantes da antiguidade. Como alguém tão invencível em vida poderia ter sucumbido de forma tão enigmática? Alguns dizem que foi envenenamento, enquanto outros acreditam em doenças, como febre tifoide ou até um distúrbio autoimune. O curioso é que seu corpo permaneceu sem sinais de decomposição por dias, alimentando teorias de que ele teria entrado em um estado de morte aparente. Para além da causa, o que intriga é o impacto de sua morte no mundo. Sem herdeiros claros, o império que ele construiu desmoronou em guerras internas. Isso nos leva a refletir sobre o papel de líderes extraordinários na história e como suas ausências podem reconfigurar sociedades inteiras. E por falar em mistérios que transformam o mundo, chegamos a manuscritos que oferecem vislumbres preciosos de antigas crenças e culturas. Os manuscritos do Mar Morto são verdadeiros tesouros literários que atravessaram o tempo. Descobertos em cavernas próximas ao Mar Morto, esses textos lançam luz sobre o judaísmo do Segundo Templo e suas práticas religiosas. Mas o enigma permanece: quem os escreveu e por quê? Alguns acreditam que foram obra dos essênios, uma seita misteriosa, enquanto outros sugerem um propósito maior, como preservar conhecimento durante tempos de crise. O mais intrigante é como esses textos abrem janelas para o passado e ainda assim deixam perguntas sem resposta. Suas mensagens estão repletas de simbolismos e desafios interpretativos, nos convidando a explorar o mundo antigo com novos olhos. Da mesma forma que esses manuscritos preservaram ideias, as pirâmides inacabadas do Egito guardam histórias de ambição e mistério que continuam a intrigar. A pirâmide inacabada de Saqqara, um projeto ambicioso que nunca foi concluído, é como um eco perdido da glória do Egito. Imagina só, blocos gigantescos cuidadosamente posicionados, mas deixados para trás, como se o tempo ou o destino tivesse interrompido os planos. Quem teria sido seu construtor? Algumas evidências apontam para o faraó Sequinquim, mas a razão pela qual o projeto parou permanece um mistério. Esse monumento nos faz pensar na complexidade das obras humanas e nos desafios que mesmo civilizações avançadas enfrentaram. Poderia ter sido uma questão política, econômica ou até espiritual que causou sua interrupção? Enquanto observamos as bases desta estrutura, começamos a perceber que monumentos incompletos são tão fascinantes quanto os concluídos, assim como portais de pedra que parecem guardar segredos cósmicos. A Porta do Sol, em Tiahuanaco, Bolívia, é um portal que parece desafiar as barreiras entre o físico e o espiritual, esculpida em um único bloco de pedra e repleta de símbolos enigmáticos. Acredita-se que poderia ser um calendário astronômico ou, talvez, uma porta para outra dimensão, quem sabe? A antiguidade nos surpreende com monumentos como esse, que parecem carregar um propósito maior do que conseguimos compreender. O mais curioso é como as figuras gravadas na porta se alinham com ciclos solares e lunares, sugerindo que seus construtores tinham um entendimento profundo do cosmos. Mas será que sua função ia além disso? Templos como esse nos fazem questionar os limites entre ciência, arte e espiritualidade. E enquanto pensamos nas civilizações que moldaram a Terra, surge a ideia de um mundo perdido escondido nas florestas densas do Amazonas. Nas profundezas da Amazônia, a cidade perdida de Zé é um mistério que parece ter saído direto de um romance de aventura. Contada por exploradores como Percy Fawcett, essa civilização seria um exemplo impressionante de como o ser humano prosperou em harmonia com a floresta. Mas será que existiu de fato? Descobertas modernas, como os geoglifos e sistemas de irrigação avançados, sugerem que sim, reafirmando a ideia de sociedades complexas em locais inimagináveis. A ideia de uma cidade avançada no coração da floresta nos faz repensar a narrativa tradicional de que civilizações só prosperam em terrenos favoráveis. A Amazônia, com seus desafios, pode ter sido lar de culturas tão sofisticadas quanto qualquer outra no mundo antigo. E quem sabe o que mais essas matas podem revelar? Os mistérios não terminam aqui, eles só nos levam a mais perguntas e descobertas. Depois de percorrer esses mistérios incríveis, só uma pergunta permanece: o que você vai fazer com tudo isso? A história nos dá pistas, mas é o nosso olhar curioso que desvenda os enigmas. Imagine o que aconteceria se você começasse a questionar mais, explorar o desconhecido e usar essas lições para transformar sua própria vida.
talvez o maior mistério seja o que você ainda não tentou descobrir. Então, o que está esperando? Se você está pronto para ir além do óbvio e continuar mergulhando em histórias que desafiam a lógica, inscreva-se no canal agora mesmo. Ative as notificações para não perder nenhum detalhe dessas jornadas fascinantes. Quem sabe qual será o próximo enigma a ser desvendado? A aventura só está começando, e você faz parte dela.